Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar falando sobre a Era Vargas. Lembrando que na última aula a gente viu a primeira fase da Era Vargas. Então essa videoaula ela será dividida em 3 etapas. As 3 etapas da Era Vargas. Então na última videoaula, que vocês podem acessar por aqui, a gente viu a primeira fase, que é o chamado governo provisório. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o governo constitucional, ou seja, a fase em que o Getúlio Vargas ele foi levado a elaborar uma nova Constituição para o nosso país. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai tratar desse período. Só relembrando, a Era Vargas ela é dividida em 3 períodos, pelo menos nessa primeira fase. Governo provisório, 1930 até 1934. Governo constitucional, que vai de 1934 até 1937, que é o que a gente vai ver hoje. E o governo, ou o chamado Estado Novo, que é a fase ditatorial do governo Vargas, que vai de 1937 até 1945. Essa última fase, a gente pode considerar que ela é mais cobrada dos vestibulares. É pelas suas características, a época da Segunda Guerra Mundial. Então, mas toda a Era Vargas ela é importante para os vestibulares e para o Enem. Como eu alertei na videoaula anterior, todo ano praticamente cai uma questão sobre a Era Vargas. Ok? Então, dando início agora, a chamada fase constitucional. Então, a segunda fase da Era Vargas. Bom, como a gente viu na última aula, aqui em São Paulo houve uma revolução, um movimento conhecido como Movimento MMDC, em homenagem a 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, também conhecida como Revolução Constitucionalista de 1932 ou Revolução Paulista. Esse movimento ele tinha como objetivo, existem outras teorias, outras hipóteses, mas ele tinha como objetivo forçar o governo federal, o governo Vargas no caso, a elaborar uma nova Constituição para o nosso país. Mas por quê? O governo estava sem Constituição, o país estava sem Constituição? Para quem se recorda da aula passada, quando Vargas assume o poder em 1930, com a deposição de Washington Luiz, uma das primeiras ações de Vargas foi a suspensão da Constituição de 1930. Ou seja, o país estava sem uma Constituição. Então, a Revolução aqui em São Paulo, ela acabou forçando o governo a elaborar uma nova Constituição. Então a gente pode dizer que o movimento paulista ele foi vitorioso? Militarmente ele foi derrotado, mas acabou levando o governo a elaborar uma nova Constituição. Bom, essa Constituição ela foi promulgada no dia 16 de julho de 1934. Tem uma colinha aqui, tá pessoal? 16 de julho de 1934. A partir daí começa essa nova fase do governo Vargas, o governo constitucional. Lembrando, governo provisório e agora o governo constitucional. Mas o que é importante dessa parte é estudar quais foram as mudanças que a nova Constituição trouxe. Tá? Então essa parte é muito importante. Vamos lá, então agora é listinha, pessoal. Bom, primeira mudança. Pela Constituição de 34, o voto ele deixa de ser aberto e passa a ser secreto. Devemos concordar que essa é muito importante, Afinal, como o voto ele não era secreto, ele era aberto, isso permitia que os grandes proprietários, os fazendeiros, os poderosos da época, controlassem o voto das pessoas, dos menos favorecidos, por exemplo. Então, uma mudança importante na Constituição de 1934, voto secreto. Outra mudança importante que foi confirmada na Constituição de 1934 é a implantação do voto feminino. Mas o voto feminino já tinha sido autorizado por Vargas em 1932. Porém, ele passou a fazer parte da Constituição apenas em 1934. Então, quando as mulheres, pela Constituição, passam a ter o direito de voto. É para a gente pensar um pouquinho na nossa democracia. Por exemplo, as mulheres passam a ter o direito de voto apenas em 1934. Aí, mais alguns anos, veio a ditadura militar, quando todo mundo perdeu o direito de voto. Então, direito de voto mesmo no nosso país, a partir da Constituição de 1988.
Então a democracia do nosso país ela é muito recente, muito frágil, e por isso que a gente tem que valorizar mesmo todos os aspectos da democracia. A democracia ela é um regime perfeito? Não, nenhum é. Mas a democracia é sempre o melhor caminho, não esqueçam disso. Bom, outra coisa importante, outra mudança importante na colinha, foi a criação da chamada Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral não existia, quem controlava a eleição era o próprio governo. Isso abria margem para fraudes. Então, a criação de uma Justiça Eleitoral independente possibilitou que as eleições fossem controladas por um órgão separado do governo, ou seja, para evitar fraudes. Ensino primário gratuito, um avanço importante também. Uma característica que ficou marcada em Vargas, né, o próximo item, é a nacionalização dos recursos naturais. O Vargas sempre, né, na história dele, sempre brigou pela exploração dos recursos naturais por empresas nacionais, né, como a riqueza natural deveria favorecer a população. Essa foi uma das grandes bandeiras da história de Getúlio Vargas. Tanto que houve, por exemplo, no governo dele, a criação da Petrobras, aí em 1953. Então, o nacionalismo econômico é uma das grandes bandeiras, uma das grandes marcas de Getúlio Vargas. Nacionalização ou exploração dos recursos naturais pelo país, a riqueza favorecendo a população do país. Uma das suas grandes bandeiras, ok? Criação da Justiça do Trabalho. Tá? Então, não existia uma Justiça do Trabalho. As leis trabalhistas, né, no país ainda estavam engatinhando, ou seja, a criação da Justiça do Trabalho justamente para resolver os conflitos entre trabalhadores e empregadores, trabalhadores e empresários. Então, a criação da Justiça do Trabalho, outra mudança importante. E com ela, o surgimento das nossas primeiras leis trabalhistas, né? Entre elas, vamos lá, listinha, pessoal. Jornada de 8 horas diárias, assim até hoje. Um descanso semanal remunerado. Indenização em caso de demissão sem justa causa. Férias anuais também remuneradas. E estabilidade para gestante, ou seja, quando a mulher está grávida, ela não pode ser demitida. Até hoje é assim também. Então, essa também é uma outra grande bandeira de Getúlio Vargas. Ele foi no governo dele, ou principalmente no governo dele, que aconteceram grandes avanços nas leis trabalhistas. Por isso ele é cultuado até hoje como o pai dos trabalhadores, por exemplo. No governo dele, muitas leis trabalhistas surgiram. Então, importantíssimo. Pela Constituição de 1934, as eleições seriam indiretas, ou seja, o presidente seria escolhido de forma indireta pelo parlamento e deveriam ocorrer novas eleições em 1938. Com certeza, nessa eleição indireta, Vargas foi eleito. Então, ele foi eleito e passa a governar agora com uma Constituição a partir de 1934. Aí vamos dar uma analisada agora. Como que era o cenário, né, econômico do nosso país em 1934? Pensando um pouquinho na história, a gente acaba de passar pela crise de 1929, né? Aquela crise de superprodução que começa nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E essa crise ela teve reflexo no mundo inteiro. E no Brasil não foi diferente. O Brasil era muito dependente das exportações de café, os Estados Unidos era o nosso principal comprador, ou seja, a quebra dos Estados Unidos ajudou a quebrar a nossa economia. Então aqui dentro a gente tinha desemprego, miséria, a situação econômica do país estava muito ruim. Gente, estou falando de 1934, tá? Qualquer coincidência com o cenário atual, vocês vão perceber isso agora. Mera coincidência? Não sei. Mas a gente está falando de 1934. Então esse era o cenário econômico do país em 1934. Desemprego, fome, miséria, população insatisfeita. Nesse cenário, acontece uma radicalização política. Surgem dois grupos rivais. De novo, viu, pessoal? Dois grupos rivais. Por isso que eu disse, qualquer coincidência com a atualidade... Bom, esses grupos, os chamados integralistas e os aliancistas. Cada grupo com as suas características. Bom, os integralistas, eles eram liderados pelo escritor Plínio Salgado e eles eram inspirados no fascismo italiano lá de Mussolini. Ou seja, eles defendiam um modelo autoritário, um modelo totalitário, como implantado na Itália por Mussolini. Os integralistas eles fundaram a AIB, Ação Integralista Brasileira. Deixa eu ver confirmando. Ação Integralista Brasileira, AIB.
O que eles defendiam? O que os integralistas defendiam? Um regime totalitário, ou seja, um regime que tira a liberdade da sua população, é sério, sim. Um chefe único, integralista, com certeza, e um único partido político também. Ou seja, um líder máximo para o país e um único partido político. Nacionalismo, ou seja, a nação, o país, a nação mais importante que o cidadão, seria uma inversão da chamada visão atual. Censura aos meios de comunicação, ou seja, a comunicação ela deveria ser controlada, pelo governo, e a comunicação, a imprensa controlada, ela não permite que a imprensa, por exemplo, ela fale contra o governo. Aí quem fala contra o governo é punido, é demitido, é fechado. Os integralistas eles tratavam os adversários com violência, defendiam um nacionalismo extremado, xenofóbico, e eles tiveram grande apoio das elites na época, parte da classe média, das forças armadas, até do alto clero também. Então os integralistas eles formavam um grupo de extrema direita nesse período. Eles tinham um lema, um bordão, a gente pode chamar assim, vamos chamar de lema: Deus, pátria e família. E eles tinham uma saudação também que eles faziam entre eles. Essa saudação era Anauê. Anauê é um termo indígena que significa você é meu parente, você é meu irmão. Essa é a ação integralista. Lembrando, defendia um modelo para o nosso país, baseado no regime totalitário italiano de Mussolini. O outro grupo são os aliancistas, o grupo adversário. Lembrando que os integralistas eles formam um grupo de extrema direita, os aliancistas seriam um grupo então de extrema esquerda. Eles eram chefiados por Luiz Carlos Prestes e fundaram a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Qual que era o lema deles? Compara um pouquinho, tá? Enquanto o lema dos integralistas era Deus, pátria e família, o lema dos aliancistas é pão, terra e liberdade. Objetivos dos aliancistas: não pagamento da dívida externa, o Brasil não deveria pagar a sua dívida externa. Empresas estrangeiras deveriam passar para o governo, ou seja, empresas de outros países aqui no Brasil deveriam pertencer ao Estado brasileiro, seriam estatizadas, nacionalizadas. Defendiam, atenção, reforma agrária. Para quem não sabe o que é, isso é um conceito básico. Para quem não sabe o que é reforma agrária, é a distribuição de terras para quem não tem. Muitas vezes retirando as terras dos grandes proprietários. Não precisa nem falar que para as elites essas ideias elas assustam. E a formação de um governo popular, ou seja, ao invés do país ser governado pelas elites, o país seria governado pelo povo. Tá? É claramente um movimento de esquerda, um movimento de caráter comunista. Então esse é o cenário político na fase constitucional de Getúlio Vargas. De um lado integralistas de extrema direita e de um lado aliancistas de extrema esquerda. Os integralistas liderados por Plínio Salgado e os aliancistas liderados por Luiz Carlos Prestes. Esse cenário de radicalização com certeza poderia ter algumas consequências, e foi o que aconteceu. Em 5 de julho de 1935, Luiz Carlos Prestes lançou um manifesto onde ele defendia a derrubada do governo de Getúlio Vargas. Lembrando, Luiz Carlos Prestes, chefe aí dos aliancistas, o movimento de esquerda. Ele propunha nesse manifesto a derrubada do governo Vargas. Logicamente que o governo reagiu e passou a perseguir os membros da ANL, inclusive fechando as suas sedes, perseguindo os seus membros. Isso levou a uma revolta que aconteceu lá no Rio Grande do Norte, em Natal. Cabos e soldados, eles fizeram um levante, que ficou conhecido como Intentona Comunista. Ou seja, se revoltaram aí contra o governo Vargas. Esse movimento chegou a acontecer também em Recife e no Rio de Janeiro. Logicamente o governo ele reagiu rápido, com força, abafando o movimento, e passou a perseguir ainda mais os membros da ANL e os seus simpatizantes também. Aí, nesse caso, foi preso, por exemplo, o escritor Graciliano Ramos e a mulher do Luiz Carlos Prestes, a Olga Benar. Ou seja, diante da radicalização do movimento, o governo também se radicalizou. Bom, dentro desse cenário de radicalização,
Vargas, como a gente viu agora há pouco, ele deveria sair em 1938. Seriam feitas novas eleições e ele não poderia concorrer. Okay? Então, em 1938, Getúlio Vargas ele deveria deixar o governo. Aproveitando o cenário, né, de radicalização política, o governo ele descobriu um terrível, um tenebroso, saiu até nos jornais, o governo descobriu um terrível, um tenebroso plano comunista. Nesse plano, os comunistas eles queriam matar o presidente, e queriam implantar um governo comunista, lá os moldes da União Soviética, aqui no Brasil. Esse plano foi chamado de Plano Cohen, mas na realidade era uma farsa. Foi uma invenção do governo, invenção de Vargas. Ele anunciou pelo rádio, por exemplo, a descoberta do plano. Foi uma invenção de Vargas, né, apoiado pelas Forças Armadas, aproveitando o cenário político da época. Então, diante da ameaça comunista, o que Vargas fez? Ele deu um golpe de Estado. Ele, que deveria deixar o poder em 1938, ele implanta uma ditadura no nosso país. Essa ditadura é conhecida na história como Estado Novo. Começa em 1937, em novembro de 1937, exatamente no dia 10 de novembro de 1937, e vai até 1945. Essa é a fase ditatorial da chamada Era Vargas. Lembrando, Getúlio Vargas, diante do cenário de radicalização política do país, ele resolve dar um golpe. Com esse golpe, ele implanta uma ditadura e permanece no poder até 1945, no chamado Estado Novo. Bom, pessoal, é isso. O Estado Novo, como eu disse, talvez a parte mais cobrada nos vestibulares, né, a gente vai tratar uma aula separada. Né? Por enquanto, é isso. Já vimos duas fases, o governo provisório e o governo constitucional. Na nossa próxima aula, a gente vai tratar sobre o chamado Estado Novo, o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Certo, pessoal? Beijo. Não esquece, se inscreve no canal. Tchau, tchau.